Por mim, a gente só continuava, deixava a Michela trabalhar mais umas horas. Eu ainda fiquei ali ajoelhada, falei, não vou levantar, o Espírito Santo levanta. Eu falei, vou não, deixa a Michela. Olhe, aleluia. Você está feliz essa noite, irmãos? Amém. Quem estava aqui pela manhã? Poderoso, né? Você que não pôde estar por algum motivo, estava servindo, trabalhando. Eu não sei quando vai estar no nosso canal do YouTube, mas mídia corre com esse negócio, porque eu tenho muita coisa para anotar. Hoje foi muito assim, sabe? Era cada coisa que a gente recebia, não dava tempo de anotar, você já estava recebendo outra. Mas foi maravilhoso ter pastor Mauri aqui. Queria aproveitar também para parabenizar o pessoal do primeiro ano dos remas, né? Que aqui é mais de um rema, né, pastor? Que colou grau, o pessoal que formou aí. Parabéns, viu? Avancem. Aleluia, fiquei feliz demais de ver vocês colando grau. Quem eu pude ver, né? Aleluias. Queridos, hoje a gente recebeu algumas palavras do pastor Mauri hoje de manhã. Recebemos palavras enquanto corpo coletivo, alguns individual. Mas, sabe, a gente recebeu uma palavra de viver um tempo de plenitude. Isso já para 2025. Viver um tempo de plenitude e de forma assim mesmo coletiva, mas também individual, aquela palavra que ele liberou para a gente hoje. E, sabe, eu não estava entendendo muito bem para onde eu estava indo, mas quando o pastor Mauri começou a ministrar, eu entendi. Sabe, irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre andar no Espírito. Se eu pudesse dar um título, seria Andando no Espírito. Não vou fugir, vou pegar o que Paulo escreveu, que é mais fácil. Sabe, existe uma vida no Espírito, irmãos, e existe um andar no Espírito, um andar nessa vida no Espírito. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Gálatas? Abre comigo lá em Gálatas capítulo 5, verso 25. Aleluias. No capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo fala: se vivemos no Espírito, andemos também como? Quem está aí aberto? No Espírito, isso aí. Vocês sabem que eu não sou de pedir para vocês repetir, mas versículos vocês me ajudam. Vamos lá de novo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu acho interessante porque Paulo vai falar de uma vida no Espírito, mas ele vai falar de um andar no Espírito. Então, quer dizer que eu tenho duas coisas diferentes. Michela até cantou isso hoje. A gente nasceu, Adão foi criado, perfeito. Mas Adão vai pecar. E por causa desse pecado, que teologicamente às vezes nós chamamos de pecado original, toda a humanidade vai descender desse Adão. E ainda que a gente nasce, irmãos, puro, inocente, em algum momento, confia que a gente deu realidades da nova criação lá no DI esse mês. Em algum momento, eles vão ter consciência do que é certo e errado. E eles vão decidir deliberadamente pecar. Eles vão decidir o que é errado. E morte espiritual vai chegar. Para aquela coisa mais fofinha que você abraça, beija e cheira. Aleluia! Mas graças a Deus, irmãos, que a gente não precisa parar no primeiro Adão. Porque a Bíblia vai falar que o segundo Adão é espírito vivificante. Sabe, Cristo vem como esse último Adão. E ele vai trazer vida para a gente. Sabe, ele vai pagar um preço que não era dele, era nosso, irmãos. Mas na cruz, ele se faz pecado por nós. Deus, na verdade, o faz pecado por nós. E ele vai pagar um escrito de dívida que era nosso. Pastor Mauri também falou isso hoje de manhã, a gente cantou agora à noite. Sabe, quando Cristo fala naquela cruz, está consumado, tetelestai, aquela consumação, Paulo depois vai explicar, que era o quê? Antigamente, a gente tinha uma coisa chamada escrito de dívida. Então, eu ia lá na Drogazil comprar com Jeane, fazia um escrito de dívida com Jeane. E sabe, irmão, se eu não pagasse naquela época, a Jeane podia me prender.
Graças a Deus agora não pode mais, né? É só a Serasa, graças a Deus, não tem mais prisão. Mas você podia ser preso. E para você sair dessa prisão, esse escrito de dívida ele tinha que ser pago. E quando ele era pago, ele era encravado na parede da prisão. E quando ele era encravado, é porque ele estava pago. E é isso que Paulo vai falar que acontece na cruz. O escrito de dívida foi pago, foi encravado na cruz, no madeiro. Quando Cristo faz isso, irmãos, eu sou bem tia do DEI, então pensa comigo. Você está preso numa prisão civil, preso. Agora imagine esse escrito de dívida sendo colocado na parede, alguém pagando sua conta. Agora imagina que Cristo abriu a porta da prisão, porque agora a conta está paga. Você tem a própria vida de Deus dentro de você, irmãos, a porta está aberta. Isso é a vida no Espírito. Aleluia! Você tem a própria vida de Deus agora no seu Espírito habitando dentro. Você tem a mesma essência que o seu Pai tem. Mas aí existe o andar no Espírito. Lembra a porta que foi aberta? Mas você ainda está dentro da cadeia? Você ainda está dentro. Por quê, Cássia? Porque você ainda tem uma carne assim igual a minha? Tem? Ainda tem uma mente, emoções, intelectos? Pronto. O andar no Espírito é justamente o que a gente precisa fazer para dar os passos, para sair de dentro dessa prisão. Porque, irmãos, se no nosso espírito a gente é livre, ainda não somos na nossa alma, porque Paulo vai falar em Romanos 12:1, que a nossa alma ela vai ser o quê? Renovada. Dia após dia, através do quê? Da renovação da mente. E esse corpo lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês são lindos. Aleluia. Ontem eu vi o povo formando no rema. Meu Deus do céu, que povo elegante, fino, com classe para receber o canudo. Eu parecia da Bleia. Quando eu recebi o meu, eu rodopiei, girei. Eita, glória, eu sou meia verbleia, irmãos. É verbo da vida com assembleia, verbleia. Mas aqui vocês são muito bonitos. Mas deixa eu lhe dizer, o pastor Mauri leu vários textos sobre uma plenitude completa na carne. Sabe, vai ter um dia, irmãos, que do jeito que Jesus é, a gente vai ser. Corpo glorificado. E aí, essa morte que existe ainda nesse corpo, e é por isso que você pode morrer, essa natureza ainda caída que tem nesse corpo material, um dia ela vai acabar. E você vai ter um corpo glorificado igual ao de Cristo. Mas até lá, a gente ainda vai voltar lá para o verso 16 e vai ler algumas coisas sobre andar no Espírito. Aleluia. Eu vou construir um caminho, prometo com vocês. Aleluia. Vamos lá no verso 16 do capítulo 5. O apóstolo Paulo fala assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazei os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. A minha versão aqui não tem glutonaria, mas tem versão que tem glutonaria. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. E é aí que a gente culmina no primeiro verso da noite. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. A gente ainda tem desejos e paixões nessa carne, irmãos, que precisam ser mortificados. E sabe, eu sei que o texto começa com coisas que talvez você está falando assim, Cássia, é muito pesado. Eu não me prostituo, eu não adultero.
Mas sabe, irmãos, a lista é muito grande. Você tem ira, você tem tanta coisa aqui. E eu acho interessante que Paulo não está falando para não cristãos. Está falando para uma igreja. E sabe, eu li Coríntios, eu li Colossenses hoje. Eu comecei a ler algumas cartas, e se você for ver, Paulo vai falar as mesmas coisas. Vai falar para os coríntios, vai falar para os colossenses. Fala, quase não saiu. Irmãos, Paulo vai advertir todo mundo. E todos eles eram cristãos, nascidos de novo. Isso quer dizer que se eu não dominar os meus desejos e as minhas paixões, possa ser que eu não viva a vida no Espírito que Deus deseja. Possa ser que eu não faça coisas que Deus deseja que eu faça. Possa ser que a gente não prove essa plenitude. Porque, confia, irmãos, eu não conheço ninguém que caiu em coisa séria, se desviou, se perdeu, e começou com coisa grande, vai começar com coisa pequena. Quer ver um exemplo clássico da Bíblia? Davi. Olha só, Davi, eu estou lendo 1 Samuel, então estou muito com Davi na minha cabeça, Davi e Saul. Davi, depois que ele enfrenta Golias, o rei Saul puxa ele para perto e ele nunca mais volta para casa. Ele vai sempre estar com Saul. Até o tempo que ele cresce, a fama dele cresce, a gente sabe que Saul vai ter inveja dele, vai começar uma perseguição. Até o ponto que Saul vai ser morto, ele assume o reino, e aí vai vir guerra atrás de guerra, ele vai ser um grande rei de Israel. Mas a Bíblia vai falar que num tempo de guerra, que os homens estavam indo para a guerra, Davi decidiu desfrutar das coisas que ele tinha conquistado. Ele decidiu descansar. E sabe, descanso não é uma coisa nem lícita. É ou não é? Descanso não é ilícito, não. Só que a palavra fala que era um tempo onde os homens estavam indo para a guerra. E ele era um homem de guerra. E ele era o rei de Israel. Ele deveria estar na guerra, irmãos. Mas ele decidiu estacionar e desfrutar de tudo que ele já tinha conquistado. E foi num belo dia, a gente não sabe, a Bíblia fala quantos dias durou esse descanso dele. Mas um dia, passeando no pátio, ele vê uma mulher nua se banhando na sua casa, que era Batseba. Eita. Os irmãos me ajudando com a história. Aleluia, isso aí. Participa, lá no DI é assim também, eu gosto. Irmãos, ele decidiu. E sabe, a gente floreia muito aquela história. Mas ela era uma mulher casada e bem casada. Porque o profeta Natan, quando vai confrontar Davi, fala de uma ovelha. E uma ovelha que comia ao colo do seu senhor. Você lê aquele relato, você não vê que ela tinha um péssimo casamento, uma péssima relação com o esposo. Pelo contrário, era boa. Mas ela é levada pelos soldados ao palácio. E possivelmente, irmãos, eu não sei você, uma mulher casada, ela não vai dormir com outro homem, ainda mais uma mulher dessa. Eu não sei como é que aquilo vai se dar, não vou acusar Davi de nada, lá no céu a gente tem uma conversa com ele, como se foi esse negócio. Mas sabe, irmãos, ele vai dormir com aquela mulher e aquela mulher vai engravidar. E ele vai conseguir ainda cometer assassinato com o marido dela. Aí eu te digo, não começou com uma coisa grande, era só descanso. Num tempo que ele deveria ter ido para a guerra. Sabe quando a palavra fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? A gente, nessa vida do andar no Espírito, a gente precisa discernir tempos e estações. A gente precisa discernir, inclusive, o descanso. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas ultimamente... eu li um livro muito bom, chama A Sociedade do Cansaço. É de um filósofo coreano. Não faço ideia como é que fala o nome daquele homem. Eu não sei falar aquela língua. Mas o livro é muito bom. E a gente vive nessa sociedade, e o que a gente mais fala é de descanso. Mas se vocês verem a forma que a gente tem descansado, geralmente é na frente da Netflix. Não, eu vario para o Disney Plus, para a Prime Video, é a variação que a gente tem feito. E eu não tenho nada contra isso. Mas eu lembro que na sexta do dia 15, no feriado,
eu tomei a decisão que eu ia descansar, mas eu não ia ligar a televisão. E eu ia sair de casa. E eu lembro que eu precisei encontrar a Jussara, passar o dia com ela, ela estava aqui, e eu fiz o programa que eu falei que nunca na minha vida ia fazer, o programa do Paulista. Eu fui para o shopping, minha gente. Eu me rendi aos paulistanos. Mas eu saí de casa, irmãos. Eu fui fazer qualquer outra coisa que não fosse ficar na frente de uma televisão, consumindo conteúdo. Ainda mais porque eu não sei vocês, é um conteúdo que, por mais que seja legalzinho alguma coisa, está entremeado. Esses trem dessa nova era, dessa mentalidade, vem de forma, mas vem, irmãos, e a gente está exposto a isso. E eu não sou contra não, viu? Eu tenho. Só que a gente tem que começar a diminuir até esse tipo de descanso, irmãos. Porque aquilo prende você de um nível terrível. Quando você vê, você já maratonou uma série em um dia. Cara, foi um dia, irmãos. Nesse um dia, a gente poderia ter tirado algum período para orar. Ah, Cássia, mas eu estou em família. Tudo bem, vai ter um momento com Deus em família, irmãos. Eu passei férias na casa do meu pai. Todo dia, no fim da tarde, a gente tinha um momento juntos. A gente fazia devocional, lia, orava junto, tinha momento de intercessão. Adapta, quem tem filho menor, adapta. Quem já tem filho maiorzinho, a gente tem uns maiores já com 7, né? Adapta. Mas eles precisam ver, e agora vai ser um alerta para os pais, os seus filhos precisam ver vocês orando, precisam ver vocês lendo a palavra. Eles precisam ver vocês, inclusive, jejuando. Porque eu não aprendi a prática do jejum na igreja, eu aprendi vendo minha mãe. E na hora do almoço, se eu abrisse a porta, eu ia encontrar ela, a maioria das vezes, ajoelhada no pé da cama. E ela só virava assim, eu já sabia, ela estava entregando jejum, você tinha que sair de ré assim, fechar a porta para não atrapalhar. Mas foi assim que eu aprendi, a prática da oração e do jejum, vendo. Aleluia, não era o tema da pregação, mas veio, vai. Aleluia. Sabe, irmãos, pastor Mauri começava a liberar aquilo, hoje liberava, e eu antenada, tentando pegar tudo. Por isso que eu falei, mídia, por favor, libera logo aquela ministração para a gente. E sabe, irmãos, o Espírito Santo comentando comigo, ele falava, Cássia, é maravilhoso as promessas que eu tenho para vocês, mas se vocês não viverem uma vida no Espírito, andando no Espírito, possivelmente vai passar 2025, isso não vai ser agarrado. Aleluia. Irmãos, a gente precisa urgentemente começar a colocar isso em prática, essa vida no Espírito. A gente precisa começar a se autoanalisar, a começar a olhar para a gente e ver o que é que eu preciso alinhar, o que é que tem que ser consertado. E sabe, isso vai muito da questão de você alimentar, porque eu estou começando a falar muito de oração, devocional, leitura da palavra, isso em família, porque muitas vezes a nossa desculpa é por causa de filho. Ah, mas eu queria aquele tempo no meu quarto, então o marido e a mulher se dividem, irmãos. Eu vou ficar com o menino um pouco, você quer aquele momento só você e Deus, sabe aquele negócio de você chorar, de babar lá no chão do quarto? Combina. Faz esse tempo. Quem fazia isso era só Rick Renner e Denise Renner. Um casal assim, né? Quem são na fila do pão? E essa vida no Espírito, guiada pelo Espírito, como Paulo fala aqui, irmãos, vai nos ajudar a ter essa vida. Porque ele pode te falar o que fazer e como fazer. Eu acordo 5h30, porque eu não sei você, se eu não tiver um tempo com Deus inicial, para mim o dia não flui. Então eu preciso, só eu e o Espírito Santo. Fazendo o quê? Só eu e o Espírito Santo. Todo mundo fica me perguntando o que eu faço. É nós dois, muita coisa acontece ali. Ali a gente conversa, ali a gente ora, ali a gente toma um cafezinho. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, ter uma vida de disciplinas espirituais não é fácil. A carne não quer. Olha, sexta-feira para mim é o pior dia que tem da manhã. Porque tem culto quinta, eu não durmo cedo. Quando o despertador toca, eu falo assim, Espírito Santo, só mais 5 minutos. E aí eu ouço, Cássia, levanta.
Eu falo, mas eu dormi tarde, ontem teve culto. Cássia, levanta. Já vou. Acho que eu já cochilei 5 minutos. E aí, de novo, eu escuto, Cássia, levanta. Eu falo, Espírito Santo, eu não estou conseguindo abrir o olho, não dá para orar da cama hoje. E eu vou ali, às vezes, negociando com ele, mas eu levanto. Então, às vezes, não dá meia hora de oração, dá 20, entendeu? 25, depende da briga do espírito com a carne ali naquela manhã. Mas isso é normal, irmãos, e está tudo bem. A gente tem uma carne, a gente tem desejos. Só que sabe, deixa eu ler um texto aqui de João para vocês. Vou usar Jesus, que aí Jesus é o maior exemplo. Usou Jesus, a gente... Em João 4, 34, Jesus fala assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu quero focar aqui na palavra vontade. Se você lê João, e eu estou relendo João, eu releio 4 livros ao mesmo tempo, irmãos, mas dá certo. Eu estou lendo 1 Samuel e João, e quando eu leio João, estou quase terminando, eu acho que é o evangelho que Jesus mais fala, que veio cumprir a vontade de Deus. Ele fala diversas vezes com os escribas, com os fariseus, com o povo, e ele está, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim em meu nome, eu vim em nome daquele que me enviou. Ele está o tempo todo comunicando isso. E sabe, no Getsemane, para mim, é o cume de você crucificar a sua carne. Abre lá comigo. Deixa eu só ver se eu anotei. É Mateus. Mateus 26. Abre lá em Mateus 26. Aleluias. Mateus 26, deixa eu ajudar a mídia, que eles vão chegar mais rápido que eu. 36. Oh, obrigada, Pai, pelo meu telão grandão chegando atrás de mim, que eu vou só me virar. Aleluias. Aleluias. Falei Mateus 26, cheguei. Mateus 26, lá no verso 36, Jesus está lá no Getsemane com os discípulos. E ele fala assim, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que aqui era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Olha só, entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, minha alma está cheia de tristeza mortal. Em algumas versões vai estar triste ao ponto de morrer. Uau! Dá uma de maneco. Uau! Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A carne tem uma vontade, irmãos. Jesus tinha uma vontade. Quando o texto vai falar que ele começa a sangrar, soar sangue, ele estava sob uma pressão que os microvasos eles começam a estourar. Ele estava angustiado no nível de alma que eu acho que eu não conheço na medicina alguém que passou isso. É sério, irmãos. Agora, como alguém consegue, no momento desse, falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Isso é subjugar a carne, irmãos. E é isso que é requerido de mim e de você. É isso que Paulo está falando com os Gálatas e vai falar também com os Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai começar a falar disso com os coríntios. E o problema é o mesmo, porque ele vai falar entre vocês tem murmuração, entre vocês tem contendas. E ele vai começar a falar também sobre subjugar a carne, o desejo da carne em prol da vontade de Deus, de uma vida no Espírito. Aleluias! Irmãos, isso é uma pregação muito atual. Isso é para mim, isso é para você. Porque talvez, como eu disse, você está falando, Cássia, mas eu não me prostituo, eu também não.
Mas, irmãos, por muito tempo a glutonaria reinou na minha vida. Pode não parecer, mas eu já pesei 130 quilos. Eu tinha obesidade mórbida grau 3. Quando você chega nesse nível, dá um... Michelle, ela vai me perdoar depois, se eu falar alguma besteira, ela me corrige. Mas dá um distúrbio nas partes endócrinas. E o que deveria funcionar para te ajudar a emagrecer, ele funciona ao contrário, você engorda. É um negócio sério. Mas não era, irmãos, Deus, era eu mesmo. Não era o diabo, era eu mesmo. O problema foi lidar com essa realidade, que muitas vezes não é o diabo, irmãos, somos nós. É um desejo da carne que a gente tem que mortificar. Hoje, quando vocês vão lá em casa, eu dou coca para vocês. E a regra é, leve para a sua casa. Porque se vocês deixarem, vai desentupir pia. Que eu jogo todinha na pia. Mas, irmãos, eu já tomei 2 litros de coca sozinha. Sozinha. Em uma refeição. Assusta não, Marquinhos. O nome disso é glutonaria. E era crente, viu? Cresci na igreja. Antes que alguém pergunte, você já era crente? Eu era crente, gente. Cresci na igreja. Mas era praticante da glutonaria, infelizmente. E sabe, a gente precisa se revestir desse novo homem diariamente, irmãos. Vai lá em Colossenses comigo. Vou ver esse texto agora. Vai lá em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Aleluia, você chegou comigo? Todo mundo veio na expectativa, né? O culto da manhã foi fogo, a noite vai ser fogo. Está sendo fogo, irmãos? Recebe e crê pela fé, já que nós vamos correr. Já que eu chamo Michelle, ela bota vocês para correr de novo aí. Verso 1 fala assim: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Falando daquela transformação que eu falei, corpo glorificado. Agora, olha o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Esse verbo é poderoso, irmãos. Essa semana eu fui obrigada a ouvir de um cristão, lá no trabalho, assim, eu estou esperando Cristo me libertar, a Cássia disse, porque eu sei que Ele vai me libertar. E eu olhei, aí fiquei pensando, como é, eu pensei, irmão, eu não falei não, porque assim, como eu entro nessa história, né? Sem falar para a pessoa que ela não era crente. Mas, irmãos, a pessoa vai morrer esperando ser liberta de algo que ela não vai ser, porque ela já foi. Cássia, então qual que é o segredo para essa pessoa sair da condição que ela quer sair? Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer, irmãos, é uma atitude. Andar no Espírito é uma atitude. Quando você, como a gente falou no início, quando você nasceu de novo, recebeu Cristo como seu Salvador, uma vida nova entrou dentro de você. Mas agora você vai ter que lidar com a sua carne. E quem você alimentar mais durante o seu dia vai ganhar. E é por isso que eu falei, irmãos, peça a direção do Espírito. Eu consigo orar, mas para mim ler a Bíblia nesse horário é complicado. Eu sou uma crente que eu gosto mesmo da Bíblia. Eu preciso ter contato com a Bíblia todo dia. Eu leio livros, acho que eu já li 30 esse ano, mas eu gosto de ler a Bíblia todo dia. E aí eu falei, Espírito Santo, eu preciso, eu só não sei como. Comecei, né? E orava, e o Espírito Santo me dá uma direção, me guia. Aí um dia eu apelei, eu falei assim, a Bíblia diz que o Senhor é o meu ajudador. A Bíblia diz que o Senhor é que me guia, que o Senhor é o meu mestre, o Senhor que lute, mas eu preciso ler a Bíblia todo dia, e eu não estava conseguindo. E aí ele falou assim, Cássia, tu faz o que no ônibus? Eu falei, vou para o serviço. Né? Resposta muito inteligente. Eu falei, eu sou tia do DI, eu aprendo com eles essas coisas, irmãos. Aí eu falei, eu vou para o serviço. Eu falei, mas o senhor quer que eu leia no ônibus? Ele é.
Eu falei, Espírito Santo, qual parte que quando eu entro no ônibus, eu fico para cada catraca, o senhor não sabe? Aí ele falou assim, mas tu vai assim até onde? Eu falei, até o quilômetro 18, chega ali na estação, desce, eu sento. Ele, aí você vai ler a Bíblia. Irmãos, eu leio a Bíblia dentro do ônibus. Penso num negócio que mudou minha vida, porque eu achava desagradável andar de ônibus. Né? Aquela lotação, aquele negócio. Mas, irmãos, agora eu tenho tido momentos divinos dentro do ônibus. Eu começo a ler a palavra começa a saltar, o Espírito Santo começa a ministrar coisas. E hoje, quando eu termino meu momento de oração, que eu me arrumo para ir trabalhar, eu fico na expectativa de pegar o ônibus. E aí eu entro no ônibus, eu fico na expectativa de chegar aqui na... É Comandante Sampaio, não é essa aqui? De chegar na Comandante Sampaio, que eu vou poder sentar. E aí eu faço o quê? Eu tiro esse trem desta, a outra é menor, mas é nessa pegada, eu gosto de Bíblia física ainda. Eu tiro a Bíblia na frente de todo mundo, e eu já fico alegre, irmãos, porque a gente tem essa liberdade aqui no Brasil. E ali eu abro minha Bíblia, ali eu começo a ler. Irmãos, e tem sido poderoso. Sabe, o Espírito Santo ele pode te dar sabedoria para dentro do seu dia, você conseguir orar, você conseguir ler Bíblia. Aleluias! Ainda que talvez, obrigado, Espírito Santo, isso vá trazer algum dano aparente inicialmente. Por quê? O exemplo não é meu, é Rick Renner ainda. O Rick Renner, eu não lembro qual é o livro. Se alguém lembrar, me fala. Mas ele vai falar que ele estava nessa dificuldade, ele e a Denise, porque viajavam muito, pregando, ministrando, e aí dormindo em hotel com criança pequena, tinha que orar onde? No banheiro. Aí diz que eles oravam tão baixo, mas tão baixo, que eles nem mesmo se ouviam. E aí ele começou a pensar, será que Deus está ouvindo? E ele e a Denise conversaram, e eles decidiram diminuir a agenda. Que pode parecer nada para o ser comum do dia a dia, mas para quem vive no ministério itinerante, irmãos, você reduz o seu serviço. Ele não tinha um salário fixo, ele vivia das ofertas que ele recebia. Mas eles decidiram, tomaram essa decisão em Deus, diminuíram a agenda. Ele falou que inicialmente o que pareceu ser uma perda, né, alguns ajustes que precisaram ser feitos, depois virou o que é hoje. Um dos maiores ministérios na Rússia, que tem tocado o mundo todo. Para mim, Rick Renner e Tony Cook, depois que o irmão Reagan faleceu, foi quem deu sequência a essa questão doutrinária e mestre. Aí, para mim, eles só perdem para um gordinho, um monte de gente boa, que trouxe a palavra da fé para a gente. Perde. Irmãos, quem era irmão Bud? Um caminhoneiro, irmãos. Um caminhoneiro que veio para o Brasil. Eita, eu vou chorar. Tenho muita gratidão pela vida dele. Para mim, ele é um dos maiores frutos do Rema. Porque olha o que a gente é hoje, irmãos. Olha o Rema pelo Brasil. Olha o Rema pelas nações. Tem Rema de fora que é responsabilidade nossa. E foi porque um homem decidiu, irmãos, crucificar a carne, largar o seu país e vir para uma outra nação, irmãos. Eu não sei se você sabe, eu te aconselho a ler a biografia dele, é excelente. Mas ele não foi o primeiro que Deus chamou. Ele foi o quarto. Isso significa que 3 pessoas antes não souberam crucificar a sua carne. Mas eu sou grata à vida dele de mamadinho. Porque foi assim que eu conheci essa palavra, irmãos. E eu sei como ela me libertou. Por isso que eu chorei ontem, vendo vocês subindo, pegando canudo. Porque eu sei, irmãos, como essa palavra muda a nossa vida. Aleluias! Eita, estou pegando os jeitos dos ministros com esse aleluias. Me falaram, mas eu não tinha me ouvido ainda falar, agora eu ouvi. Mas sabe, irmãos, uma coisa eu te garanto, eu não sei você, eu peguei a palavra de pastor Amaury hoje de manhã. E 2025, eu creio, e a gente vai viver isso como corpo, como igreja. Vai ser um ano de plenitude, irmãos. Nossa, aquela palavra do motor, eu estou com ela girando na minha cabeça até agora. Sabe, enquanto Michela ministrava, e ela pediu para a gente orar logo no início, quem chegou bem no início pegou, a gente orou sobre esse culto, que eu desejo de coração, nosso pastorzão, é que seja um culto evangelístico. E a Michela falou, vamos começar a orar,
né, chamando à existência as pessoas. E, irmãos, enquanto a gente orava, eu via claramente essa igreja como um imã. E pessoas desesperadas, calma aí que vai sair, é muito isso aí, pastor, desesperançadas, fala Jesus. Eu via como um imã e essas pessoas sendo atraídas. Sabe, pessoas que não veem mais um final feliz. Sabe, a pessoa que chegou no fundo do poço, ela só consegue ver escuridão. Eu começava a ver pessoas angustiadas, irmãos. Existem pessoas lá fora, angustiadas, clamando por socorro. E sabe quem é que vai trazer? Ei, também, quem levantou a mão. Vocês pegaram a visão. É a gente, irmãos. É a gente. Você está no seu trabalho, é a sua seara, é seu campo, é o seu púlpito. Irmãos, como eu tenho gostado. Eu empreendi muito tempo da minha vida, fiquei 1 ano de staff, mas eu estou amando agora ter voltado. Gente, é bom demais. E São Paulo é maravilhoso, porque a gente tem tudo quanto é tipo de crendice aqui. É incrível. Vocês sabiam que os cristãos em São Paulo acreditam em signo? Eu estou encabulada. É sério. Eu achei que era brincadeira, mas todo mundo leva isso aqui a sério. Eu dou graças a Deus que aqui ninguém leva esse negócio a sério. Mas, irmãos, não é brincadeira, não. E o povo lá no trabalho vem com o negócio, não, mas tu nasceu quando, Cássia? Eu 24 de fevereiro. Você é de peixes, eu sou não, que eu sou filha de um pai, de uma mãe humana. Irmãos, isso é sério, irmãos. Eu lido com todo tipo de doutrina, do que vocês imaginar de religião assim, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas isso é tremendo. Porque quando eu escuto, tu não tem medo de morrer não, Cássia, tu operou e não tem medo de morrer? Aí você vira e fala assim, medo de morrer por quê? Morrer? Eu falei, mas por que tu tem medo da morte? Não, eu queria entender. Ela falou assim, porque eu acredito que se eu morrer, eu não sei para onde eu vou, então vou ficar perambulando. Aí eu falei, não, olha, a pessoa já não gosta de escatologia, aí eu achei meu púlpito. Eu falei, menina, morrer não é ruim, não. Ela, como assim? Primeiro, se eu morresse na mesa de cirurgia, eu não ia sentir nada, estava apagada. E quando tu abrisse o olho, ia ver Deus, o amado do meu coração. Como diz a música, não haverá mais dor ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus. Quase cantei. E sabe, irmãos, por mais que no início a pessoa ficou, não creio, não isso, mas ela teve paciência de me ouvir. E, irmãos, a palavra caiu no solo. Se vai frutificar agora, não vai, a palavra foi semeada. Como a gente tem um campo fértil, irmãos, nessa cidade, eu estou amando. É uma cidade missionária, você tem gente do mundo todo. A gente pode treinar o que? Missões transculturais aqui, né? O estabelecimento daqui do lado que o diga. O irmão nem sabe o tanto que a gente ora por ele. Vamos fazer um treinamento depois. Missões transculturais com muçulmanos. Aleluia. Mas brincadeira à parte, eu brinco assim, mas eu estou falando sério, irmãos. Eu creio mesmo que 2025, irmãos, a gente vai ser esticado. Como Michela falou no início, muita coisa depende do nosso esforço. Eu sei que existe graça abundante disponível para a gente. Eu sei que, como o pastor Mauri falou, não é na nossa força, a gente não vai fazer no nosso braço, até porque se a gente tentar, não vai dar certo. Vai ser pesado, a gente vai quebrar. Mas, sabe, a gente precisa ter consciência. Consciência do que a gente foi chamado para fazer, consciência dessa vida no Espírito e começar a manifestar ela no nosso dia a dia. Eu achei incrível o que o pastor Mauri falou. Ele falou o seguinte, como não atrapalhar o que vai acontecer? Pastor Mauri hoje pregava, ficava só anotando os versículos. Quando ele abriu o último, eu pronto, já terminou em Gálatas, eu continuo à noite. Isso é um homem guiado pelo Espírito. Aí ele fez essa pergunta, como não atrapalhar o que vai acontecer? Como não atrapalhar essa plenitude? E a resposta foi, não atrapalhando. Olha que coisa, uma revelação muito espiritual, irmãos, eu amei. É quase o que Paulo fala ali em Gálatas. Como você viveu uma vida no Espírito, não vivendo uma vida carnal.
Aí pastor Mauri falou, não atrapalhando, refreando os ímpetos humanos irracionais. Refreando a carne, irmãos, mortificando a carne e muitas vezes até o racional. Porque, irmãos, com Deus, fique preparado para viver loucura. Fique preparado para você estar em casa e Deus falar assim, escreve um recado, põe no envelope e entrega para o motorista do ônibus. Eu falei, oi? Muito motorista de ônibus, Senhor, aqui em São Paulo. Ele do 08, eu falei, do 08 eu sei quem é, o senhorzinho. Ele foi bem específico. E no horário que eu pego só tem o senhorzinho. Aí ele falou assim, e ele falou direitinho, você vai escrever, eu vou te falar, você vai botar dentro do envelope bonitinho, você ainda vai comprar um bombom para dar para ele. Eu, vala, meu Deus, ainda tem bombom? É muito amado um motorista desse. Ele é uma bênção, gente. O melhor motorista de ônibus de São Paulo, para mim, é ele. Ele é uma bênção. Mas por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a minha expectativa é que isso não seja ocasional, isso seja natural na nossa vida. Esses dons que o pastor falou, que vão fluir com mais intensidade aqui, fluindo não só aqui, mas fora. Porque, irmãos, Michelle orava e ela falava desse culto da noite, e eu, Senhor, ninguém às vezes acorda e fala assim, hoje eu vou procurar uma igreja. Acontece, mas é testemunho raro. Geralmente, como alguém vem no culto? Convidado. Vai ser a gente, irmãos. A gente vai ter que começar a convidar. Cássia, se falar não tem problema, a porta fica aberta. Você convida uma, duas, acha sempre a oportunidade, irmão. Sempre. Sempre tem, irmãos. Porque se você dá testemunho no lugar que você trabalha, você é sempre acionado. Tem sempre um pedido de oração. Tem um dia que a pessoa está quebrada e do nada ela começa a se abrir com você. E uma coisa eu te garanto, essa casa é um bom lugar, irmãos. Eu não me envergonho de convidar nenhum colega meu de trabalho para vir aqui, porque é um bom lugar. Aleluias! A gente tem que começar a fazer isso, irmãos. Levar essa vida do Espírito para fora. Andar lá fora. A gente tem que começar a impor mãos nos nossos trabalhos. Estou com uma dor de cabeça, em vez da gente falar assim, quer dipirona? Eu tenho. Nada contra ter dipirona, tá? Mas a gente fala assim, rapaz, você deixa eu orar por você? Eu te garanto que se eu orar, essa dor de cabeça sai. Cássia funciona assim? Pela fé funciona, irmãos. Certeza. Vou falar um negócio para vocês. Quando eu fiz o rema, estou dentro do tempo, Michelle descobriu isso esse ano. Mas eu tinha muito medo do diabo, irmãos. O diabo era o Lord Voldemort. O povo do Harry Potter vai entender. Era o nome que não poderia ser pronunciado. É sério, eu não falava não, que atraía. Detalhe, eu era de uma igreja da linha de libertação. Ver gente endemoniada, expulsar demônio e legião, normal para mim. E essas coisas não me assustam, não. Já vi muita coisa feia nessa vida. Mas eu não sei porque a gente que era dessa linha, a gente também tinha um medo. Não sei explicar o motivo. E aí foi uma tal de uma professora lá do Rio, da Autoridade do Crente, uma tal de Michelle, a bichinha gente boa. E aí ela falou, um dia, eu não lembro qual foi a aula, mas eu lembro que foi uma das primeiras. Ela falou assim, irmão, porque você tem que ter a consciência que você é a pedra no sapato do diabo. Aí eu, é doida. E ela foi falando e ela começou a trazer, irmão, os textos, a Bíblia. Eu falei, oxi, estava na Bíblia porque eu não tinha visto. Irmão, mas eu lembro dessa aula, ficou marcada na minha cabeça, eu saí de lá com isso na cabeça. Eu tinha que ser a pedra no sapato de Satanás, só que agora eu também tinha o conhecimento bíblico do porquê eu podia. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, você vai passar por situações que você vai ter que botar a palavra em prática, você vai ter que ter muita consciência disso, e essa vida no Espírito vai te ajudar. O que a Michela fez comigo naquela sala foi dar um start, e me botou para ler uns 2 livros, ela me enrolou, que eu só lia um livro por professor, ela me enrolou e me botou para ler 2. Era uma área que eu precisava, irmãos. Irmãos, eu lembro que ano passado, na Paraíba, numa viagem com a Baluarte, eu era só motorista, não era mais nada, eu estava ali como motorista de um dos carros, eu estava dirigindo o Harry. E aí, dirigindo, realizando meu sonho do Rally dos Sertões, irmãos, realizei meu sonho de vida. É sério, eu sempre quis dirigir lá.
E era uns trem assim louco. Tinha hora que eu falava para a galera, parava o carro, desce todo mundo, senão o carro não sobe. Era uns trem assim. E a gente chegou na última casa, que era o nosso maior alvo. E nessa casa, a primeira visita, irmão, se a gente não interrompeu um estupro, mas a gente chegou em seguida ao que acabou. E é aquelas casas de interior que não tem nada, só tem a casa, os meninos andam pelados, isso é uma coisa cultural lá. E essa criança, se a gente não interrompeu, ela tinha acabado de ser abusada. E a gente foi para lá e a gente sabia o quão pesado era. E aí a Angélica, que é a líder da Baluarte Nordeste, falou assim, Cassinha, pega mais uns 3 aí, fica em intercessão, que o negócio aqui vai ser... beleza. Peguei 2, bora. E começamos lá, e ficamos lá, né? Daqui a pouco o negócio foi ficando feio mesmo, irmãos. E meus intercessores fizeram igual Pedro, João e Tiago, sumiram. No que eles sumiram, eu fiquei sozinha, olhei assim, vá lá. Não veio um corajoso comigo. Mas eu fiquei ali, irmãos. Por quê? E, literalmente, eu até sentei no carro e fiquei de boa ali, orando em outras línguas, intercedendo. Por uma consciência que começou numa sala do Rema e foi sendo desenvolvida. Gente, eu estava tranquilo. Mas aí, de repente, virou uma cena de filme. De repente, aquele sol do sertão do Cariri começou nuvem. O negócio começou a fechar, começou trovão, os animais todos começaram a enlouquecer, era porco, galinha, um trem assim louco. E o trem foi ficando feio, E eu lá, sentada na bênção, vendo aquilo tudo. E lá na casa o negócio começou a ficar muito alto, e não dava nem para entender o que estava acontecendo. Mas na hora, irmãos... Aquele embaixador que Michela falou, se veja como embaixador do reino de Deus. Mas na hora, irmãos, parece que fez assim um upload. Eu me vi a própria embaixadora naquele lugar. Eu estava sentada, eu já me levantei. Olhei assim para os céus, né? Estava cena de filme, eu entrei na brincadeira do diabo. Olhei assim para o céu. Falei assim, diabo, você sabe quem é Jesus, você sabe quem é a Cássia. Acabou a brincadeira agora, no nome de Jesus. Irmãos, no firmamento só fiz isso. De repente, os animais se aquietaram. De repente, o céu começou a abrir, o sol voltou. Não deu, acho que 2 minutos, irmãos. Comecei a ouvir grito de aleluia, de glória a Deus. E eu, eita, o negócio ali ficou bom. E eu na expectativa de saber o que era que estava acontecendo, né? Porque eu tinha que ficar do lado de fora. Quando o pessoal sai... Gel não veio muito bem, orei por ela e tal, ela melhorou ali. Eu, sim, foi o quê? Que eu vi barulho de festa. A mulher nasceu de novo. Eu, eita Deus, comecei a dançar lá no sertão. Irmãos, a história poderia ser diferente, irmãos. Mas graças a Deus que ficou pelo menos um consciente para trás que não tinha medo. Esse tem que ser a gente, irmãos. Consciência dessa palavra, dessa vida do Espírito. Isso não é, irmãos, um livro de história só para a gente ler por ler. Isso é um livro que emana a vida que está dentro de você. Isso aqui, se a gente começar a colocar em prática, começar a desenvolver uma vida de oração, irmãos, daqui a um tempo a gente vai estar levitando mesmo. Escuta o que eu estou falando, eu estou crendo para essas coisas. Se de um orixá foi me afrontar lá na frente do Super Shopping. O Caio virou para mim e falou, Cássia, se ele manifestasse ali, eu, oxe, só ia acontecer o que eu já tinha prometido. A pessoa ia ser livre. E aí o bom, gente, é que estava naquele horário de pico, que estava lotado. Eu estava só assim, eu só olhei, eu falei, não, moça, eu não estou falando de orixá, não, estou falando do Espírito Santo. E olhei, só esperando. A pessoa baixou a cabeça e saiu andando comigo. Bora para o ponto? Eu, bora. Mas eu já estava pronto, irmão. Libertar, fazer apelo, começar a pregar. Estava cheio de gente ali na porta. A gente tem que estar pronto para qualquer coisa. Vocês estão rindo, vocês ficam prontos. Vai ter medo, não. A gente tem que estar pronto para isso, irmãos. Pastor Mauri falava de 2025. Irmãos, eu estou com expectativa para 2025 começar a ouvir a história de vocês. Cassinha, eu estava lá no emprego, eu impus as mãos e a dor de cabeça do cabo passou. Vai no culto visitar a gente no domingo.
Eu estava na rua andando e Deus falou comigo, ó, fala com aquela pessoa. E aí você vai. Naquele evangelismo que a gente teve, a gente passou por isso, né, Marquinhos? Marquinhos que me lembrou, porque eu me esqueci que Deus tinha mandado falar. E o Marquinhos, tem uma pessoa que a gente tem que falar. Desviado, irmãos. Reconciliou, não foi, Marquinhos? Aqui com a gente, no estacionamento da feira. Irmãos, a gente tem que viver isso com mais frequência, irmãos. Porque eu quero ver essas cadeiras lotadas. A segunda coisa que o Senhor me falou, quando eu vi o imã de gente vindo para essa igreja, assim que eu subi aqui, Deus começou a falar comigo, vocês precisam viver uma vida no Espírito. Porque quem vai chegar são pessoas, bebês, são pessoas que estão angustiadas e não vão conhecer a palavra. E eu não sei você, bebê requer o quê? Cuidado. E, irmãos, eu já acho que a gente é muita gente para esse casal. Se a gente lota isso aqui todo culto, nós vamos ter que começar a pagar um bom salário para esses dois, viu? Eu não sei se vocês sabem, eles trabalham fora. Então, a gente precisa, irmãos, a começar a viver uma vida no Espírito e amadurecer, porque isso também fala de maturidade espiritual. Para que a gente possa ser aqueles que vai receber e ajudar a cuidar. A sentir falta de alguém, fala, ó, pastorzão, estou sentindo falta de alguém, poder ser suporte para eles, irmãos. Ir atrás, estar cuidando, estar pegando junto. Eu sei que hoje a gente já trabalha muito aqui dentro, mas, irmãos, eu estou com a expectativa daquele negócio do motor a combustão. Eu sou demais, eu estou com aquela imagem que o pastor Mauri botou na minha cabeça. E eu estou com expectativa, porque a visão que agora eu tenho é muita gente vindo para esse lugar. E eu quero estar aqui para cuidar e receber, irmãos. Para eles verem o corpo de Cristo, irmãos. Irmãos, essa igreja vai crescer, se prepara para 2025. Eu creio, a gente vai ser um imã, irmãos. Eles vão vir, irmãos, e vai ser a gente que vai acolher. E vai ser a gente que vai trazer, irmãos. Aleluia. Essa pergunta não é para o pastor e para a Michelle, é só para a gente. Tem alguém aqui com disposição para 2025? Eu levantei porque eu estou mesmo. Irmãos, e agora eu estou com essa imagem, ó, e o diabo se lascou agora. Eu fecho o olho, eu começo a ver gente entrando por essa porta. Eu começo a ver essas cadeiras cheias. Aleluias, Pai. Eu começo a ver a vida de crianças sendo transformadas. Sabe o que eu lembrei enquanto a gente orava? As crianças lá de cima, irmãos. Eu não vou dizer os gêmeos que ainda são muito pequenos para entender a oração da fé de confissão. Mas os outros que já entendem, já tudo nasceram de novo, irmãos. Nós estamos precisando de menino novo. Mas isso poder o quê? Nascer de novo. Começar a fazer o quê? Uns evangelismo infantil. Eu estou pensando assim. Gente nova, irmãos, para ouvir essa palavra que a gente recebe todo o culto. Eu vinha servindo direto, hoje de manhã eu consegui parar para cultuar. Irmãos, que privilégio que a gente tem de receber uma palavra tão boa dessas. Sabe, eu lido com pessoas, eu vou finalizar com isso, eu convivo com pessoas lá no meu serviço, irmão, de algumas denominações. E às vezes eu escuto coisas, irmãos, que meu coração racha. Mas é alguém que cresceu ali, e se eu chegar ali e confrontar de uma vez, talvez eu vou fechar uma porta, então eu tenho que ir devagar, esperando as oportunidades, as estratégias que Deus está me dando. Mas, irmãos, tem hora que só me dá vontade de chorar, irmãos, do engano. Quando aquela menina virou para mim, ela falou sério, irmãos, ela estava desesperada, ela falou, se eu morrer, eu não sei para onde eu vou. Eu tenho medo do meu espírito ficar perambulando por aí, irmãos, e eu conhecendo a verdade como eu conheço, aquilo. Nossa, eu tive que me controlar para não chorar. Porque a gente conhece uma verdade, irmãos, que se a gente morrer, está tudo bem, a gente vai estar com o Pai. A gente não precisa mais temer a morte, mas tem gente por aí temendo a morte, irmãos, porque não sabe para onde vai. Eita Deus, vou chamar o louvor. Hoje é uma noite de consagração e a gente vai se consagrar, amém? A gente vai se consagrar, aleluia.